É a velha equação custo-benefício. A gente aplica isso a quase tudo que a gente, para não dizer a tudo, absolutamente tudo que a gente faz. Ter ou não ter filhos. Olha só que interessante, a gente na terceira década do século XXI, nos anos 20, a gente poder se dar o luxo de fazer essa pergunta, porque ela é uma pergunta luxuosa. Em que medida, durante toda a história da humanidade, praticamente, a gente não tinha a menor dúvida de que ter filhos era sobrevivência minha, do meu corpo, da minha terra. Era necessário para eu comer, era necessário para a gente estar aqui, para fazer girar toda a economia da vila, da região, do que depois veio, né, daquele reino, daquele país, do mundo. E a gente consegue hoje ter tecnologia para produzir alimento com 2% da mão de obra que a gente produzia antes. A gente não vai morrer de fome se a população no planeta encolher muito. Isso é inédito. Isso é agora. Isso é só agora. Né? E talvez a gente não vá morrer de fome nem de frio se a gente tiver bem menos mão para produzir roupa, cuidados, ensinos, transmissões e até a produção, talvez, eu ia dizer fútil, mas excessiva, useless, desnecessária, ou a mais, um excesso que a gente produz de coisas, e de trânsito, e de gasto de energia, inclusive, que a gente talvez hoje esteja se perguntando. Então, minha pergunta, essa dúvida, ter ou não filhos, ela surge no momento histórico em que a própria pergunta, o que fazer para sobreviver no planeta, como espécie, com os outros, com talvez um pouco menos de violência, de disputa, um pouco mais de equalização e justiça. Qualquer um desses desenhos em que a gente não esteja tão díspare uns dos outros. Ao mesmo tempo, a gente se pergunta, peraí, como é que eu posso criar formas de vida mais harmônicas, relações menos, né, de luta? Então, eu diria que não é sem conexão todos esses grandes medos que a gente tem. Esse é o desenho macro, da macropolítica, macrosocial, as grandes estruturas que levam massas de pessoas a fazerem escolhas, perguntas, decisões, desenhar algumas encruzilhadas. Né? Então, isso, vamos deixar essa textura aqui sobre a nossa conversa. E do ponto de vista subjetivo, e do ponto de vista de cada um, ou desses questionamentos muito atuais, o que aparece? Eu quero ter filhos, isso vai aumentar a densidade na minha vida, o prazer, a satisfação. É aquela pergunta que a gente hoje se autoriza, eu vou ser mais feliz ou menos feliz? Ou seja, é uma quantificação. Não é uma resposta absoluta. Eu só me realizaria sendo o transmissor da vida que eu recebi, com a maternidade, com a paternidade, com a parentalidade. Então, como tudo na nossa vida hoje, a gente coloca uma pergunta
sobre todas as grandes decisões que seriam questões éticas, às vezes metafísicas, né? Além da physis, a gente se colocaria sobre o bem e o mal, roubar ou não roubar, matar ou não matar, ter ou não filhos, trair ou não trair. Essas questões que seriam absolutas em si mesmas, elas seriam questões de princípios sobre os quais a gente não tergiversaria, a gente não abriria mão. Se eu tenho esse princípio, não roubar, eu jamais roubarei. Mas o que acontece nos nossos tempos, que são, vamos dizer, eles receberam um caldo de um pragmatismo utilitarista, que faz a pergunta o tempo todo, mas e se for útil? O que é essa lógica utilitária? É aquilo que, ao longo dos poucos 200, 300 anos, né, a virada no século XVII, sobretudo XVIII, ela entra como uma grande camada, ela muda a textura das grandes decisões. A partir de uma ética, de uma moral que estabelece, olha, esse é um princípio indissolúvel. Aqui, você recebeu a vida, você vai transmitir a vida. Ninguém nem pensava se queria ou não ter filhos. Você não pode roubar, você vai para o inferno, ou isso é contra a lei. Hoje você se pergunta, peraí, se eu roubar um pouco, se eu hiperfaturar aqui, e se eu tiver as alianças certas e comprar as pessoas-chave no judiciário aqui, no legislativo ali, será que vou abrir um balcão de negócios? Se eu dou uma roubadinha aqui, mais ou menos, eu vou garantir X milhões, X anos de vida. Então, o que a gente vê hoje é o esfacelamento dos grandes princípios e cada vez mais a lógica pragmática, utilitarista, tomando conta de todos os âmbitos da vida moderna. Então, esse é o grande caldo no qual entra a nossa conversa. Na prática, você, como jovem casal ou como pessoa produtiva aos 30 anos, que seja, aos 20, aos 30, você diz, mas minha vida está ótima, minha vida está muito boa, será que ter um filho não é me complicar? Será que eu vou ser mais feliz? Eu acho que o quantum de alegria, de felicidade seria menor do que o tanto de custo que eu teria, o tanto de perrengue, de risco, de infelicidade, de relação. Ou seja, esse é o cálculo pragmático utilitário por excelência. É a velha equação custo-benefício. A gente aplica isso a quase tudo que a gente, para não dizer a tudo, absolutamente tudo que a gente faz. Tanto que a gente está vendo a transição do amor, que seria idealizado, místico, transcendental, mesmo o amor romântico, parceiros, e o amor pais e filho, sendo colocados sob o caleidoscópio de um cálculo utilitário, pragmático, o maior bem possível com o menor mal. Ou seja, máximo de prazer com o mínimo de desprazer. E o que a gente anda calculando por aí? O que os resultados dessa grande calculadora contemporânea ela nos mostra? O que os depoimentos, o que a clínica, o que você mesmo, os amigos, os conhecidos, eles colocam na roda? A calculadora racionalista, pragmática, ela diz, bom, além, né, do preço macro, ela diz, eu vou perder minha liberdade, e a minha vida tá boa, tá agradável e pode ter mais prazer, eu posso
viajar, fazer o sabático, morar fora, morar sozinho, casar, separar, eu não preciso ficar atrelado. Imagina ter uma família, imagina ter essa ordenação, 4, 5 pessoas, 3 ou 4, que vivem grudadas nos próximos 20 anos. Jesus amado. Não, né? Quantas noites eu vou ter aqui para ficar com essas pessoas em todas as etapas disso? E o que vai acontecer com a nossa vida erótica, sexual? Mas aí complica, e as noites sem dormir, e a beleza, e a pele, e o cabelo, e o corpo, e a estria, e a gravidez. Olha, então, como é que eu poderia ser maximamente feliz? Já sei, eu vou ser tia, né? Aquele afilhado, por que não? Ou eu vou fazer um trabalho voluntário, ou eu vou conviver com amigos, que alguns dos casais de amigos, olha só, que interessante essa vida comunitária. Os casais de amigos, alguns têm filhos, outros não têm, a gente vai tendo essa convivência, mas à distância. Além, né, do fato de que eu posso pensar mais a humanidade, para voltar no início, né, da nossa conversa, a humanidade está confusa, a gente está em esquemas de vida talvez insustentáveis, crises ambientais, climáticas, sociais, inteligências artificiais, biotech, outros corpos, outras espécies. Como é que eu vou colocar um filho nesse mundo? Como é que eu vou dar a sangue do meu sangue, a minha célula, esse grau de instabilidade, esse grau de sofrimento? Eu estou muito inseguro para fazer isso. Eu não consigo ter a coragem nem de eu mesma me sustentar e seguir. Eu já tenho crises sobre a minha própria vida, o meu próprio ser, a rede de proteção de mim mesmo, uma casa, abrigo, segurança, previdência, dinheiro. Eu não estou conseguindo nem ter a certeza de que eu posso fazer face à minha vida, de que eu tenho uma ocupação, talentos, possibilidades de me virar. Como é que eu ainda vou garantir durante, não é nem 2 décadas, agora é 3, 4 décadas, como é que eu vou carregar, né, canguru, como é que eu vou carregar atrás de mim uma cria durante 30, 40 anos e depois, enfim, volta o cálculo, né? Um outro argumento que a gente escuta, volta o cálculo pragmático e nem ele vai me sustentar no futuro. Aquela ideia de que a gente sustenta os filhos no início, né? Nos primeiros 20, 30, para depois a gente ser sustentado, cuidado. Os filhos não querem mais saber dos pais, os filhos vão colocar os pais em qualquer instituição. A gente está fazendo, isso é inevitável chegar a essa parte da discussão. A gente tem feito uma transferência dos cuidados da rede de proteção, que era em grande medida bancada pela família. A gente está terceirizando isso para 2 grandes polos, o Estado e os serviços privados. Então, como é que a gente nasce? A gente não nasce nas casas, ou a gente pode, uma ou outra pessoa faz o parto em casa, mas a gente faz basicamente o nascimento da vida no hospital. E os cuidados finais da vida a gente faz numa casa de repouso, num asilo. A morte em si faz aí mesmo ou no hospital. A gente faz as cuidadoras. Não é o último filho, a filha, né? Muito do feminino. A última filha que é aquela que vai cuidar dos pais idosos. Ou a primeira filha.
ou aquela que vai ser a avó que cuidava dos netos. A gente tem transformações imensas no lugar do feminino, do materno duplicado, que é a avó, no lugar das mulheres que entram no mercado de trabalho e não conseguem dar conta e talvez não se interessem em dar conta de fazer essa rede de proteção social. Aí a gente também terceiriza para o Estado, que dá saúde, educação, segurança e previdência. A previdência pública, ela é digna, ela é confiável, talvez não tanto. A previdência privada, seja através da família que eu criei, dos meus filhos, ela é confiável? Talvez não tanto. Então, por que eu teria filhos? Juntando todas essas pontas, todos esses fios da equação, cada vez mais a gente tem a ousadia de fazer essas interrogações no espaço público. Como a gente está refletindo aqui, como a gente está trazendo aqui vários desses pedaços que formam as arestas e as faces desse poliedro cada vez mais complexo.